Uma boa noite a todos os queridos amigos. Aqui ainda é tarde, aqui no Brasil. Na noite de hoje, nós pensamos numa reflexão sobre a caridade. Porque a caridade material é a mais fácil de todas. Mas aquela que é feita como donativo da alma, ela é muito mais complicada. E nós ainda estamos engatinhando nesse caminho. Então vamos iniciar com uma crônica que está no livro Jesus no Lar, intitulada A Parábola Relembrada. Neio Lúcio Espírito faz esse livro. E ele inicia dizendo que depois da parábola do bom samaritano, à noite, na casa de Simão Pedro, Tadeu, sinceramente interessado nesse assunto, pede ao Mestre Jesus que seja mais explícito nesse ensinamento. E aí Jesus lhe diz: um homem enfermo jazia no chão em esgares de sofrimento às portas de uma grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. É muito interessante logo esse início, porque ele comenta do menos esclarecida e indiferente. Porque nós sabemos que o mundo já viveu de muita ignorância. Ainda vivemos ainda na ignorância. Mas imagina como era naquela época. Então existia uma limitação porque você não tinha ideia de contexto. Você só via aquele momento que você estava vivendo, aquele mundo material que ele vivia. Passou por ali um moço romano de generoso coração, ou seja, ele tinha um coração bom, ele tinha um coração inclinado ao bem. Em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata que um rapaz de maus costumes levou. Logo após, transita pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Então, imagina, o moço romano de bom coração, ele já tinha uma certa inclinação à generosidade, a praticar o bem. E depois nós temos o sacerdote, que também já tinha os seus escritos, tinha os seus conhecimentos, mas naquele momento ele estava preocupado em servir no templo. E aí ele pede para aquelas pessoas: olha, eu tenho uma tarefa a realizar. Conclama a todos para que façam alguma coisa por esse ser tão sofrido que continuava ali em esgares de sofrimento. Na sequência, transita pelo mesmo local, respeitável senhora. Bom, nós sabemos que a mulher nessa época, ela tinha suas limitações, uma época extremamente patriarcal. Então a mulher, tanto quanto a criança, ela tinha uma limitação dentro do mundo dela. E mesmo ela pertencendo ao mundo da nobreza, o jovem, naquele momento, se dirigiu a ela, pedindo que o ajudasse. Ela ficou muito comovida, mas, lastimando a sua condição de mulher, ou seja, com vergonha de se expor, ela pede aos homens à volta que eles consigam ajudar, porque ela não poderia fazer nada naquele momento. Passado algum tempo, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria um viciado vulgar, afastando-se também rapidamente, alegando que a oportunidade naquele momento não lhe era favorável. Passado mais algum tempo, e o homem continuava lá sofrendo, veio à cena um mercador de bolsa que ficou extremamente condoído daquela situação e deu a um homem 20 moedas. Um homem que estava ao seu lado, bem vestido, que parecia ser uma pessoa boa, porque também naquela época as pessoas eram conhecidas pela vestimenta. Então ele entrega as 20 moedas, e aí, quando ele vai embora, o homem pega aquelas moedas e vai embora, porque na verdade ele não era uma pessoa boa.
Ele era um oportunista. Quando ele sentiu o dinheiro à mão, ele vai embora. E o homem continuou ali, muito doente. Ele tremia e suava de dor. Quando surgiu ali um velho publicano, e nós sabemos que os publicanos, eles eram os cobradores de impostos da época. A própria raça deles os colocavam, os discriminavam, porque achavam que eles tinham traído. Era feita uma licitação, eles ganhavam, e aí eles cobravam impostos, tinham que pagar para Roma, mas o que eles conseguiam além eram deles. Tanto que nós vamos ver na história de Zaqueu, por exemplo, ele era muito rico, porque ele havia conseguido esse dinheiro dentro dessa cobrança de impostos. Então, esse homem de má vida, ele parou ali e, para espanto de todos, ele aproximou-se do homem, endereçou-lhes palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou, sustentou com as próprias energias, levou-o até uma estalagem de confiança, forneceu-lhe medicação adequada e, dividindo com ele o reduzido dinheiro que ele trazia, retomou a sua jornada, seguindo tranquilo o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou a Tadeu: em tua opinião, Tadeu, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, senhor. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, então, complacente, lhe diz: então, faze tu mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem, que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Essa crônica é extremamente maravilhosa e nos chama a atenção. Vamos começar a falar lá do início. No início dos tempos, quando o homem, que ele sempre teve a noção de Deus, a noção da divindade sempre esteve nele. Ele começou a exercer o que eles chamavam de sacrifício, que significa sagrado ofício, para adorar a Deus. Então, no início, era colocado o quê? Era colocado as vítimas. Então, eram animais, e no início, muito antes, eram pessoas. Eram aqueles considerados inocentes. Então, sacrificavam crianças, homens, mulheres. E era um banho de sangue, dentro da sua ignorância, achando que estavam servindo a Deus. Quando o grande legislador Moisés chegou, ele trouxe uma nova visão. Então, essa visão lhe chamou a atenção para que fosse minimizado. Os sacrifícios continuaram, mas já não eram humanos. Já de tempos eles já vinham mudando essa situação. Então, eram de animais, colocavam frutas, o que eles conseguiam produzir, o que levavam até o sinédrio. Com a chegada de Cristo, o Cristo veio trazer uma nova visão. Então, de acordo com a Amélia Rodrigues, Jesus foi o primeiro que se referiu a Deus como meu Pai. Até aquele momento, era Deus, o Deus que brigava, o Deus arbitrário, o Deus caprichoso, o Deus que castigava. E, infelizmente, ainda vivemos muito disso. Existem muitas religiões que ainda chamam esse Deus assim. Um Deus vingativo, olha, Deus castiga. E aí, com a chegada do Cristo, se abre um novo mundo e ele nos chama a atenção. Tanto que ele fala: eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Pegando aquele decálogo e transformando eles, ampliando mais esses sentidos de visão de lei, até nós chegarmos ao nosso Consolador. Como nós falamos, lá no capítulo 13, quando ele fala que a vossa mão esquerda não veja o que a mão direita faz no Evangelho, tem essa parte da caridade moral e a material. Então, a caridade moral, como nós dissemos no início,
ainda é a mais fácil, ainda é a mais simples, apesar dos tempos tão difíceis que estamos vivendo. É mais fácil chegar lá e colocar alguma coisa, ou quando alguém nos pede, porque não vai exigir do teu coração, não vai exigir do teu suor, porque para doar do coração, nós precisamos transformar a nós mesmos. Que é isso que a nossa amada doutrina espírita nos chama a atenção, que é a nossa reforma íntima, que é conseguirmos nos desvestir deste homem velho que insiste em caminhar dentro de nós, que insiste em participar da nossa vida. Carregamos ainda aquela mochila de problemas e mazelas, fazemos questão de carregá-las. Chegamos à doutrina espírita e ela nos oferece uma nova diretiva, um novo caminho de luz. É um caminho difícil? Com toda certeza. Até o nosso querido amigo, o senhor Raul Teixeira, grande palestrante, muito admirado, com um cabedal de livros maravilhosos, ele fala o seguinte, fazendo num tom jocoso, que estar na doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque nós sabemos que vamos ser chamados a mudar as nossas atitudes, aquelas que estão muito arraigadas a nós. Como que nós batemos a porta da nossa doutrina espírita? Eu, nesses mais de 30 anos de espiritismo, eu conheci apenas uma pessoa e ouvi falar de outra, mas eu conheci apenas uma pessoa que adentrou a doutrina espírita por conhecimento, não foi pela dor. Ela veio porque se interessou pela literatura. Não havia nada que a instigasse naquele momento. Mas todos, nesse meio tempo, e posso me incluir, com certeza, chegamos como? Chegamos através da dor. Nós sabemos que aí está fazendo muito frio, não é verdade? O inverno chegou. O que faz com que nós saiamos de nossa casa, do nosso aconchego, do nosso calor, e cheguemos até a casa espírita? Empreendemos esse caminho. É a necessidade do nosso coração. É o que nós estamos precisando. Então, quando chegamos aqui, nós vamos ter muito aprendizado. Vamos estar de encontro com essa fé raciocinada. Existem muitos que batem a doutrina espírita, vêm aqui, mas quando chegam, não compreendem completamente. Então, tem pessoas que falam assim, tudo é nossa culpa, tudo o problema é nosso. E aí vão embora buscar outras religiões, como foi dito no primeiro texto que foi lido, do livro Superando a Ansiedade. A angústia é tanto que eu vou batendo de porta em porta até conseguir encontrar o fio da meada, achando que eu posso resolver tudo de uma hora só. E nós sabemos aqui que não é assim que as coisas vão funcionar. Vai ser necessário que todos nós trabalhemos esse detalhe do nosso coração. A espiritualidade, ela não pede que nós façamos tudo de uma hora só. O próprio Jesus sabe das nossas limitações. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós precisamos de tempo. Por isso que quando reencarnamos, nessa oportunidade maravilhosa de retornar à Terra e fazer o quê? Nos reajustarmos com essa lei divina que existe dentro de nós, que foi burlada no passado. Pegamos essa lei e passamos por cima dela. Naquele momento existia um interesse pessoal, pensávamos apenas em nós, como nós dissemos, pensávamos ainda pequeno, no relativo, nesse mundo que nós vivemos. E aí, de imprudência em imprudência, chegamos até aqui. Então, reencarnemos por quê? Porque precisamos nos reajustar com essa lei que caminha dentro de nós, com a nossa consciência. Então, vamos nos lembrar que não é um castigo, é reajustamento.
Será que eu preciso viver nesse reajustamento com sofrimento? Jesus dizia: misericórdia quero, sacrifício não. E por nos conhecer, quando adentramos a reencarnação, chegamos aqui para resolver um detalhe, não mais do que isso. Ele não vai exigir mais do que nós. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vai deixando esse detalhe de lado. Até que a dor, que é uma gigante que bate a nossa porta quando a gente precisa, nos chama a atenção e é onde nós estamos aqui nesse momento. Nos lembrando dessa lei de amor de Jesus. Toda semana nós temos que ser lembrados de que o nosso amado Mestre veio nos trazer um grande testemunho de luz. Temos que ser lembrados que Jesus nos dizia: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Podereis entregar teu coração, mas para isso nós temos que fazer determinados sacrifícios. Sacrifícios da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Trabalhar a virtude em nós. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, lá na parte terceira das leis morais, da perfeição moral, ele fala em virtudes e vícios. E aí, na questão 893, ele fala o seguinte: a Kardec pergunta à espiritualidade: quando que a gente consegue a virtude? Será que precisa de muito? E aí a espiritualidade tão generosa responde: cada vez que tu venceres um arrastamento, tu terás virtude. Cada vez que você se sobrepor àquele que caminha em você, tu terás criado virtude. E isso vai nos impulsionando. Por isso que é importante que, primeiramente, nós tenhamos a coragem de nos olhar de frente, nos observar com coragem no dia a dia. Nós vamos ver Santo Agostinho na questão 919, onde nós vamos ver ele falando sobre a importância desse autoconhecimento. Ele até nos dá uma diretiva, dizendo que se toda noite nós deitarmos e depois da prece contrita, nos permitirmos nos observar desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir, observar cada detalhe do nosso caminho, as nossas reações, a nossa postura, o que nós falamos. Então ele até comenta que no início vai ser um pouquinho difícil, porque não conseguimos nos lembrar de tudo. Mas fazendo isso todos os dias, nós vamos conseguir nos lembrar. Vamos nos lembrando de cada detalhe. E em cima disso, nós temos que escolher um deles, um pequenininho, para começar essa grande mudança. Por exemplo, se falamos demais, temos que ter a última palavra, o último detalhe. Eu não consigo deixar de rebater nada. O outro fala, não, eu tenho que falar mais alguma coisa. Eu tenho que dar o meu piteco, como a gente diz aqui no Brasil. Tem que sempre falar alguma coisa. Então, começamos por ali. Não vou falar mais. Eu vou ouvir em silêncio. Eu vou ouvir e analisar. Ou senão eu vou falar apenas o necessário. Se não for para contribuir, eu fico quieto. Muitas vezes nos envolvemos numa conversa de maledicência que faz tão mal a nós. O outro faz um comentário sobre determinada pessoa e a gente complementa. Agora imagina, a doutrina espírita nos fala da responsabilidade que nós temos conosco mesmo. Então imagina como é. Como é que vai ser? Como é que a espiritualidade vai encontrar em nós condições de se aproximar de nós? Para que eles possam atuar em nós, nos intuir da melhor maneira. Tudo é uma construção. Então, nós vamos construindo o nosso caminho
e ajudando que a espiritualidade possa se aproximar de nós e nos ajudar da melhor maneira. Vocês sabem que toda vez que alguém chega à nossa casa, e deve acontecer o mesmo aí, eles comentam: nossa, que ambiente tão bom. Do momento que passamos pela porta, adentramos, podemos sentir as energias de amor que a espiritualidade colocou no local para nos receber, porque eles sabem exatamente quem vai conseguir chegar. Eles sabem exatamente quem vai estar aí. Então, eles preparam o ambiente para nos receber. Eles preparam para que a gente possa ser envolvido por essa luz. Muitas vezes, quando saímos da nossa casa, logo na esquina, pegamos o nosso automóvel, quando viramos a esquina, alguém nos fecha, pronto. Soltamos um impropério, ficamos agastados e toda essa energia que foi recebida, toda essa energia de luz que nos foi concedida, fica ali naquele momento. E olha que era uma energia para ser diluída durante a semana. Porque a espiritualidade, ela nos prepara para esta semana. Ela nos coloca energias de ânimo, energias de coragem, energias da vontade de viver e servir cada vez mais. E muitas vezes a gente deixa ali. Mas voltando a essas energias da casa, nós podemos construir o nosso mundo de energias de luz através do nosso comportamento moral, através do evangelho no lar, feito semanalmente dentro da nossa casa, uma leitura edificante, uma explanação pequena, e assim nós vamos saneando o nosso ambiente, vamos convidando a espiritualidade a fazer parte da nossa vida. E isso independe do que nós temos, porque infelizmente ainda nós estamos preocupados com o que temos. E a espiritualidade, Jesus, ela busca a vontade, a intenção. Não é o que você tem, é o que você é. Certa feita, lendo uma reportagem aqui, e, aliás, não foi lida, perdão, foi assistida no Jornal da Tarde, e eles fizeram uma reportagem com uma senhora muito simples, que levava a vida ali no dia a dia, no trabalho diário, de sacrifício, uma pessoa assim iletrada, uma pessoa que não tinha assim cultura, ela e o marido, vivendo uma vida muito simples. Eles tinham 2 filhos que eram deles, e mais 3 que foram adotados. Ela, na verdade, queria adotar um, mas no final eram 3 irmãos e ela não quis separá-los. Olha que interessante. Ela não tinha víveres, não era uma pessoa com uma situação financeira boa, mas imagina quanto amor que a pessoa tem dentro de si para fazer uma doação, um donativo da alma dessa forma. Entregar o próprio coração a 3 irmãos que chegam a ela. Ela não sabia de onde vinham, porque às vezes as pessoas colocam isso como impedimento. Ah, eu não sei de onde essa criança está vindo, eu não sei como é que vai ser, ou impede pela aparência, porque imagina uma determinada situação, quer um determinado tipo. Ela não. Ela trouxe as 3 crianças para casa, que já estavam grandes, ela já tinha até netos, uma grande família feliz. E aí, nesse momento, a gente até se envergonha, né? Porque às vezes nós temos tanta condição de receber alguém dentro do nosso lar e não recebemos porque temos receios, temos as nossas limitações. Então, imagina a caridade moral nesse momento, oferecendo a esses irmãos a oportunidade de ter uma vida digna, de viver em família, de ser amado. É um amor que não cabe dentro de si. E é isso que o Cristo quer de nós, essa doação maior. Com relação à orfandade, lembramos que a espiritualidade nos passa que quando estivermos nesse planeta de regeneração,
que, de acordo com a Senhora Maria do Rosário, é uma terra feita de amor, assim será chamada, não haverão órfãos, sabia? Haverá lista de espera, porque toda família vai pegar uma criança, vai levar uma criança para casa. E aí, esta criança vai ter a oportunidade de viver nessa micro-sociedade, aprendendo de dignidade, respeito e sendo direcionada ao bem. Nós ainda temos muito que caminhar nesse ponto, assim como tantos outros. Então, amar vai além das fronteiras. É muito mais do que isso. Infelizmente, como nós falamos do interesse pessoal, até na questão 895, nesse mesmo Perfeição Moral, ele questiona quando que o homem demonstra que ainda não evoluiu. E a espiritualidade responde, quando ainda o interesse pessoal ainda é o seu carro-chefe, ainda está na frente de tudo. Ou seja, ele pensando em si. Então, quando a gente coloca tudo isso de lado e começa a pensar no absoluto e não no relativo, que tem que ser bom para todos. Todos têm que participar. Nós começamos a nos ver inseridos naquela situação. E nós espíritas, muito mais. Na noite de hoje, provavelmente, haverá a parte do passe, que é muito maravilhoso, dos tratamentos. Então, os nossos irmãos que se direcionam a essa tarefa sabem da responsabilidade que é. Então, nós espíritas sabemos como é importante esse trabalho, esta tarefa. É uma tarefa feita em conjunto com a espiritualidade. É a energia do nosso coração. E também a energia do mundo espiritual que através de nós ele atua. Só que essa energia se faz muito necessário que o médium em questão que trabalha, ele sabe da importância que é ele se preparar. Se preparar onde? Na vida pessoal dele. Não é apenas no dia da tarefa, nós sabemos. É estar predisposto todos os dias. E sabem qual é o maior lugar do nosso trabalho? Onde nós começamos esse aprendizado sublime? Onde a misericórdia de Deus atua plenamente? Dentro dessa micro-sociedade, que é a nossa família. Que na maioria das vezes nós recebemos quem? Os nossos desafetos. Aqueles que nós precisamos nos reajustar. Quantas vezes nós, dentro daquele mundo, olhamos os nossos irmãos e dizemos, não tenho nada a ver com esse povo, não tenho nada a ver com esse eu não entendo, esse eu não entendo. Às vezes um primo é mais próximo, um amigo dentro da nossa profissão, ele participa muito da nossa vida, faz parte, mas na maioria das vezes, como nós estamos em processo de evolução, vamos receber quem? Vamos receber aqueles que precisam ser reajustados, que nós precisamos ter paciência, ter carinho, ter muito amor por eles. Porque eles precisam muito de nós. E nós precisamos muito deles. Então, no livro da Esperança, nosso querido e saudoso Chico Xavier, Psicografia de Manuel Espírito, ele diz assim: 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora da tua paciência, diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou briguem com você, porque a paciência é invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal. É donativo da alma, bênção da fonte divina do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Esse trabalho interno, esse sacrifício, todos os dias, conosco mesmo, é um trabalho que nós podemos até dizer que é egoísta, porque nós estamos pensando em nós. Quando a gente perdoa, quando a gente tem paciência,
quando nós somos benevolentes, amorosos, nós estamos trabalhando com o quê? Conosco mesmo, não é com o outro. Porque seja o que for que eu fizer, ele vai vir de encontro ao meu coração, aos meus sentimentos. É a minha vida que eu estou formando. Essa energia que flui, que vai, que volta. Nós estamos em constante troca com o mundo espiritual, tanto aqui no mundo terreno como no mundo espiritual. Influenciamos os nossos irmãos e somos influenciados. E cada vez que nós ouvimos isso, nós ficamos a pensar na extensão da nossa responsabilidade, que é isso que a doutrina espírita nos traz. Conosco mesmo, responsabilidade. Responsabilidade conosco. Não ficar olhando o outro. Temos esse hábito de ficar olhando o outro, observando, fazendo comentários, sendo que o trabalho não é com o outro, é conosco. Como hoje à noite, estamos todos aqui. Será que a palestra, às vezes alguém vai ouvir e vai dizer assim, eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui, mas é você que está aí. Então a palestra não é para ele, é para nós. Começando por mim, claro, porque sou aquela que está falando, então sou a primeira a ter que ouvir. Então a palestra é para nós, não é para mais ninguém. E isso é um chamado à responsabilidade sobre nós mesmos. A responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Não vamos poder dizer que não sabíamos. Claro que é cansativo. No dia a dia, muitas vezes, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, que é um período, infelizmente, vemos tanta coisa acontecer. É um trabalho desse oferecer a outra face, muitas vezes, é um trabalho hercúleo, diante de tantas coisas que nos acontecem. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, vai nos dando a oportunidade todos os dias. Como dizia o Chico e o Emmanuel, ninguém pode voltar atrás e refazer o seu caminho. Mas nós podemos levantar de manhã e escolher como vai ser o final da nossa história. No dia a dia, podemos pensar diferente, agir diferente, escolher o que nós queremos para nós. Na nossa casa, nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos terminando agora, estamos já no último capítulo, nos encaminhando para o livro No Mundo Maior, que são os estudos de toda a obra de André Luiz. A vida no mundo espiritual. E aí, nesse livro, é maravilhoso, principalmente nesse Obreiros, que ele fala muito sobre desencarne e sobre responsabilidade dentro da encarnação. E aí nós vamos conhecer alguns amigos maravilhosos. Todos eles afeitos à religião. É muito interessante. Vamos ver 2 espíritas, 1 católico e 2 evangélicos. 5 que estão retornando ao mundo espiritual, assistidos por um grupo de amigos, onde o nosso querido André Luiz está, liderado pelo benfeitor Jerônimo. Então, nós vamos ver esses irmãos, cada um dentro do seu mundo. Ou seja, só de você estar dentro de uma religião não significa que você está salvo, porque existem aquelas que pensam isso. Mas você sabe, e nós sabemos dentro da doutrina espírita, que nós temos que ter o quê? Religiosidade. Não basta apenas estar aqui. Nós temos que sanear os nossos pensamentos e as nossas atitudes lá fora. Então, desses 5 irmãos, nós temos 2 deles que são, assim, fantásticos. Aliás, 3. Mas 2 mais especiais ainda, que é a Adelaide e o Fábio. 2 deles que se dedicaram de uma tal maneira ao Cristo, tanto que no capítulo dele, capítulo 17, é intitulado Exemplo Cristão. Porque ele foi aquele exemplo durante a vida de desprendimento e luz.
Ele era um homem que tinha uma vida difícil, era uma vida feita de trabalho, era uma vida feita de sacrifícios. Financeiramente, ele nunca teve nada, ele sempre trabalhou muito, tinha a esposa, os filhos, mas ele seguia dentro da religiosidade, sem reclamar, que é uma coisa que, infelizmente, nós fazemos muito. Reclamação é vício, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente começa reclamando de uma coisinha pequena, e quando a gente vê, a gente está reclamando de tudo. E o Fábio era assim. Ele era uma pessoa boa, ele não reclamava. Ele confiava demais em Deus e fez a parte dele. Tanto que ele estava retornando com a tuberculose na época, que era mais ou menos década de 40, 50. A tuberculose ainda é, né? É uma doença, uma moléstia que retorna. Mas o bacilo de Koch naquela época devastava muitas pessoas. E ele estava muito doente e retorna ao mundo espiritual dessa forma, já num estágio bem avançado. Mas a espiritualidade, no caso dele e da Adelaide, conseguiam resolver da melhor forma. Todos nós somos assistidos nesse momento. Mas o Fábio, ele estava tão consciente que na hora do desprendimento foi muito fácil para a espiritualidade. E a Adelaide, ela estava tão consciente que foi concedida a ela a condição dela mesma iniciar o seu desprendimento, sendo que a última parte esse grupo de amigos fez. Tal era a evolução espiritual dela, tal foi o trabalho que ela fez. Porque nós sabemos que estar na carne é muito complicado. Jesus falava, a carne é fraca. Mas, na verdade, quando ele falou essa frase, foi para dar uma ideia daquele momento, dentro da limitação. Mas hoje nós sabemos que não é a carne que é fraca, é o espírito que tem as suas deficiências e mazelas. Então, mergulhados aqui, encarnados na Terra, envolvidos nesses chamamentos de todos os lados, aparece tanta coisa que nos chama a atenção, tanto que, como eu dou aula para adolescentes, na cabecinha deles eles falam, aquela coleguinha ia na rede particular, aquela lá tem mais do que eu, o pai dela é isso, é aquilo, é médico, é isso. Meu pai não, meu pai não pode, então, chegar com uma roupa de marca. Então, na cabecinha deles, você nascer rico, bonito e inteligente, nossa, é uma maravilha. Nós sabemos na doutrina espírita que não é para todos. Nascer rico, com beleza física e muito inteligente, é mais comprometimento ainda. É uma tríade que muitas vezes nos faz perder. Então, para o espírito, é uma prova muito grande, é um chamamento muito grande. As facilidades são muito grandes. As facilidades para tudo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Tanto que nós sempre lembramos que fala-se mal, tem tantos que falam mal do dinheiro, mas, gente, o dinheiro, assim como o sexo, assim como a mediunidade, podemos dizer que não é nem boa, nem ruim, nem uma coisa nem outra. A mediunidade é o que o homem faz dela. E o sexo, ele é a diretiva que o espírito dá, a condução que ele dá, o jeito que ele toma, assim como o dinheiro. O mesmo dinheiro que constrói coisas maravilhosas, constrói hospitais, paga tratamentos, é o mesmo dinheiro que investe em material bélico, que cria armas atômicas, é o mesmo. Então, a deficiência é do espírito. É o espírito que vai dar a diretiva. Quantos há que recebem uma mediunidade maravilhosa e diante das facilidades se perdem? Então, é um comprometimento muito grande. Devemos nos apiedar desses irmãos. E não é fácil. Mas para isso tudo, nós temos a diretiva da lei do amor. A diretiva do trabalho de todos os dias, dessa entrega, desse jeito de olharmos o outro.
olharmos o outro com caridade, sem julgá-lo. Estamos nessa doutrina de luz que nos dá tantas oportunidades. É a mensagem de esperança na sequência, porque a mensagem de Jesus foi uma mensagem de esperança e de luz. Foi uma mensagem que nos trouxe alegria. Imagina naquela época, tantos que conviviam com ele, tantos que já não tinham mais prognóstico nenhum de existência, porque as pessoas naquela época eram discriminadas por tudo. Eram discriminadas pela profissão que exerciam, eram discriminadas por nascerem com algum problema físico. Ficamos a imaginar aqueles que vinham com tantas moléstias mentais, como devia ser não ter um medicamento para tomar, para aliviar a atividade cerebral. Então imagina, era tudo extremamente difícil. Sempre me emociona cada vez que eu leio o Obsedado de Guedara, aquele que quando Jesus chegou em Guedara, ele estava no cemitério, todo sujo de sangue, nu, ainda preso, atado ainda, com as cordas que amarravam camelos no seu pescoço e braços. E quando ele olhou Jesus, quando ele sentiu que estava chegando algo, e ele sentiu porque ele tinha tanto medo, sofria tanto, tanto. De repente ele vê aquela luz se aproximando dele, e quando ele abre os olhos, está lá o ser mais belo que ele já havia visto. E aí ele olha para Jesus e diz: Mestre, deixa-me segui-lo. E Jesus diz: não, volta para a tua casa. Mas antes disso, antes de ser liberto, quando ele chega, ele vai desvairado, porque ele era subjugado por muitos. Jesus então pergunta: quem é ele? E eles respondem: são uma legião, que eram vários que o abalroavam. Tal eram os comprometimentos desse espírito. E quando ele se salva, Jesus, na hora que salva, ainda chama a atenção deles. Por que vocês fazem isso? Tratam assim um irmão. E os expulsa naquele momento, né? Os retira dali. E ele, depois de liberto, ele foi andando junto de Jesus, porque ele não foi aceito no lugar, na casa dele. Depois de muito tentar, como ele não conseguiu, ele foi seguir Jesus. E ele passou até o último minuto da existência, levantando aquele que sofreu ele como ninguém sabia que era ser colocado de lado e ninguém gostar dele. Então, conhecer Jesus é uma mensagem de esperança. Se para eles naquela época, que não tinham visão de futuro, foi o fiozinho da meada, por que não para nós? Por que não deixar que o coração nos envolva em luz? Eu gostaria de, para encerrar, falar de mais uma crônica. Uma crônica muito linda do nosso querido Pedro. Porque Pedro é nossa referência, né? Muito parecido conosco. As conjecturas dele são iguais a nós, mas ele tem uma coisa que é maravilhosa, que ele cai e levanta e segue em frente. E aí essa crônica, ela se encontra no livro Ideias e Ilustrações, chamada A Única Dádiva. Irmão X, espírito, nosso caro Humberto de Campos. Então, conta-se que Pedro estava extremamente cansado depois de 20 dias trabalhando junto ao povo. Imagina como era. Imagina o Pedro tentando trabalhar junto das pessoas, perto desse povo. Logo que ele abriu a casa do caminho, a entrada de Jerusalém, era uma loucura. Então, ele banhara os feridos, alimentara mulheres e crianças esquálidas. E, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, ele se fatigou e preferia isolar-se entre as árvores. Por isso, quando o crepúsculo chegou, ele estava só, olhando as águas, refletindo. E aí ele percebeu que houve uma aproximação.
Ele ficou meio constrangido, mas depois, quando ele se volta, quem ele vê? O próprio Jesus. Que fazes, Pedro? Jesus questiona. Penso, mestre. E o diálogo continua. Estás triste? Muito triste. Chamam-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo. Entre os doentes chegados de Jope, alegou alguém inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias na multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas, da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar. Os ungüentos, do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Ah, Senhor, da nossa barca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias, confiamos, de um modo ou de outro, os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amar. E em seguida, Jesus e Pedro foram conversar sobre as tarefas que seriam realizadas no dia seguinte. Então, que sirvamos em nome do amor. Com toda certeza, passamos por intempéries, percalços, cada um sabe de si, sabe o que passa dentro da sua vida pessoal. Mas não é à toa que chegamos até aqui. Não é à toa que o Consolador nos alcançou. Para mim, pessoalmente, foi a maior bênção da minha existência, que me trouxe uma nova visão da vida. Até me emociona falar. Me trouxe uma nova visão e um lenitivo para momentos que várias vezes nós achamos impossíveis e depois que passam a gente olha e diz: graças a Deus, eu tenho algo em que acreditar. Então que sigamos intimorados diante da luz. Sigamos intimorados diante dessa luz que o Mestre nos oferece, até chegarmos ao regaço de paz e felicidade tão almejada por cada um de nós. Que tomamos a nossa charrua e não olhemos mais para trás. Sigamos amando e servindo em nome do amor. Muita gratidão por me ouvirem na noite de hoje.